Agora está gravando. Ah, beleza. Então, pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Depois de um longo tempo aí sem atividades, né, devido à pandemia, estamos aqui retornando de maneira remota, né? Então, hoje vai ser o nosso primeiro dia com o integrado, e vocês são uma das primeiras turmas também que estão retornando ao processo de ensino remoto. Uma coisa muito importante no processo de ensino remoto, na minha visão, vai ser a interação. Então, assim, conforme nós formos passando o conteúdo, trabalhando com vocês têm que também nos dar um feedback, porque para nós é bem estranho estar falando para a tela. Então, assim, a gente não consegue ter um feedback igual no presencial, né? Que no presencial a gente tá conversando, tá dando aula, a gente consegue observar pela reação de vocês na aula se estão entendendo, se não estão, o que está acontecendo. Agora aqui já é um pouco mais difícil. Então, habituem-se a ter um processo de interação mais forte conosco durante a aula. Outra coisa também bastante importante, nós vamos ter aí 50% da nossa carga horária vai ser nos plantões de atendimento, né, que serão na segunda, né, Robson? Isso, toda segunda-feira, pessoal, das 14 às 15, a gente vai estar também aqui online, atendendo vocês para tirar dúvidas sobre as atividades, conteúdo de aulas, ou até mesmo, professor, estou com alguma dúvida em relação a como funciona o aplicativo do Teams que nós estamos usando nesse momento, a subir atividades no Moodle, visto que vocês já fizeram algumas atividades, né? Mas como já faz um tempo, como o professor Hilton falou, que a gente deu esse tempo longo aí, né? Então, pode ser que surjam dúvidas, pessoal. Então, a gente vai estar online aqui no Teams mesmo, para tirar essa dúvida toda segunda-feira, das 2 às 3 da tarde. Tá? Então, teve dúvida? Entre em contato com a gente que a gente vai estar aqui, tá? Não tenho receio de perguntar. Durante as aulas também, pessoal, a gente tem duas maneiras de interagir. Vocês podem falar, tá? Ativa o microfone aí no meio da tela. Vou mostrar agora de novo, Hilton, visto que agora a gente já tem 27 alunos aí, 28. O pessoal tá entrando aí, né? Vamos lá. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês aí, para quem ainda não viu aí como funciona, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Então, pessoal, aqui, ó, nós temos aqui na tela, quando vocês dão um clique no meio da tela do Teams aí, ele vai disponibilizar esses menus para vocês aqui no centro. Vocês estão conseguindo enxergar? Estão vendo aí? Estamos vendo. Então, tudo bem. Então, aqui, ó, vocês têm ativar o microfone, né? No meu caso, como o microfone está sem o risquinho aqui, ele está... Se eu clicar, ele ativa o mudo. Daí eu não consigo falar. No caso de vocês, se vocês clicarem, ele disponibiliza o microfone. A câmera é a mesma coisa. Vocês têm aqui a opção ativar a câmera, no caso, né? Para poder ativar. O André já descobriu como que faz, né, André? Você está bem prático aí. A mãozinha aqui, pessoal, caso, professor, eu quero fazer alguma pergunta. E se vocês forem mais uma pessoa, é interessante vocês clicarem, porque a gente vai fazendo na sequência. Quem está com a mão levantada pode falar agora. Tipo, o Bruno quer falar, o André, o Marcos, a Tainá. A gente vai seguindo a mãozinha aí. Aqui do lado é o chat. O chat aqui vocês podem ir também fazendo alguma pergunta e tal. Se vocês quiserem
perguntar alguma coisa, também tem esse recurso aqui bem interessante aqui no Teams também. Tá? Então, qualquer coisa, pessoal, ative um microfone, como o professor Hilton falou. Uma coisa, a gente está lá na sala de aula. Na sala de aula, a gente vai até vocês, pergunta, vocês estão com alguma dúvida. Aqui, para nós, também é algo novo, assim como para vocês. Então, é interessante que vocês deem esse retorno para a gente. Tipo, ó, professor, eu estou com dúvida, não entendi bem. Pergunta, ativa o microfone e pergunta, tá? Não tenham receio de perguntar. Ou pergunta pelo chat também. Mas, preferência, ativem o microfone e perguntem. Tudo bem? Eu vou descompartilhar agora aqui. Vamos voltar. Então, pessoal, a ideia do ensino remoto, porque a gente está trabalhando, é que nós passamos conteúdo para vocês. Também vão ter algumas atividades, né, que nós vamos, do mesmo jeito que nós já estamos fazendo no presencial, né? A gente passa um conteúdo, baseado naquele conteúdo, a gente passa lá um conjunto de atividades para vocês fazerem, para vocês irem treinando tudo aquilo que nós fizemos, porque a melhor maneira de você aprender algo é praticar, né? Então, a gente passa aqui alguns conceitos, alguns conteúdos para vocês, e a prática é o melhor método de vocês conseguirem ir assimilando tudo que nós vamos fazendo. Ainda mais no remoto, né? Então, assim, uma das questões do ensino remoto é a questão de vocês praticarem, vocês trabalharem essa questão de fazer as atividades. Então, a ideia é que hoje a gente vamos começar de novo o curso, né? Então, a ideia é começar desde o começo, as primeiras aulas lá para reprisar tudo que foi visto, fazer novas listas de novo para vocês irem se habituando de novo. Nos horários de plantão que o professor Robson falou, vocês podem nos perguntar coisas sobre as listas também. Então, estou fazendo uma lista lá, estou com dúvida, alguma coisa, já vai perguntando para a gente vai dando algumas dicas para vocês irem se sintonizando. Lembrando que quando voltar o processo de avaliação, esse primeiro mês nós não vamos fazer avaliação, mas quando voltar o processo de avaliação, parte da avaliação de vocês vai ser a entrega da lista, né? E até um pouco da questão do controle das aulas aí, dos plantões da tarde, das aulas da tarde, também vai ser entrega de atividade que vai contar aí com uma presença. Então, a entrega de atividade, na verdade, para vocês vai ser a parte da nota e da presença de vocês, né? Porque é uma das maneiras que a gente vai estar conseguindo acompanhar se vocês realmente estão conseguindo acompanhar as aulas de maneira remota. Então, além da nossa interação aqui, é muito importante que haja interação aqui no momento síncrono, né? Nesse momento que nós vamos estar aqui toda segunda-feira, mas também é muito importante que vocês também façam as atividades no momento assíncrono, né, que seria as listas de exercício, que seria, de repente, no horário de plantão de dúvida, tirar alguma dúvida que tenham, ou quero trocar ideia com o professor, mesmo que seja sobre, às vezes, outra matéria técnica, dependendo, a gente consegue ajudar alguma coisa, vocês, dar uma dica para vocês também. Então, assim, entendam que esse momento, a interação é o melhor, a melhor técnica que nós podemos trabalhar em aula é o processo de interação. Até porque pela interação que a gente vai conseguir sentir como vocês estão indo em aula. E aí, pessoal, só para
para sintonizar um pouco, lembram de alguma coisa que nós vimos lá no começo do ano, lá em março? Que a nossa última aula no IFE foi dia 16 de março. Ainda lembram de alguma coisa? Sim, não? Pessoal, e outra coisa também, se vocês têm alguma dúvida em relação, professor, quando que vai funcionar, como que vai funcionar a presença, a avaliação, porque é tudo novo, né? E a gente viu que tem alguns que podem estar com essas dúvidas. Então, se tiver alguma dúvida em relação a isso também, como que vai ser as atividades, vamos usar o Moodle da mesma maneira, qualquer, qualquer, qualquer dúvida em relação também a como vai funcionar, podem perguntar também, pessoal. Não se citam, não fiquem acanhados, tá? Esse momento é um momento também. Hoje é a primeira aula de vocês pelo Teams, a nossa também, né, Wilton? A gente já fizemos algumas reuniões, tal, mas a aula mesmo hoje é a primeira. Então, qualquer dúvida que vocês venham a ter, perguntem, pessoal, tá? Então, é novo para vocês, é novo para nós também, né? Uma situação atípica que nós estamos vivenciando, mas nós temos que sanar essas dúvidas nesses primeiros dias aí, tá? Aí, se vocês tiverem alguma coisa, então já perguntem, tá? Então, como o professor Wilton falou, se vocês lembrarem de alguma coisa do início do semestre, já vão falando aí o que vocês lembram também, para a gente poder partir ter um ponto de partida, né, Wilton? Senão a gente começa de Senão onde fica parou, difícil. ou recomeça do A, começo. a maioria aqui está dizendo que uns dizem que lembram, outros dizem que não lembram, outros dizem que lembram um pouco, então a gente já vamos fazer a pergunta básica, né? Primeira coisa, vocês lembram os passos básicos de um algoritmo? O algoritmo, lembra que é dividido em algumas partes. Quais são essas partes? Lembram? Entrada e saída. Faltou um pedaço aí, né? Você lembrou das pontas. Então nós vamos reconhecer. Processamento, Vitor, tá certo. Então, Isso. entrada, processamento e saída. Muito bem, Tainá. Então nós vamos, assim, para todo mundo acompanhar, nós vamos começar a voltar desde o início. Então, como nós estivéssemos fazendo a nossa primeira aula, para vocês reprisarem tudo que precisa, certo? E daí nós vamos também disponibilizar de novo lá as listas do Moodle. Então nós vamos subir novamente as listas, novas listas com novos prazos de entrega para vocês irem pegando o jeito. Então vou por aqui, a lógica. Carregando Pessoal, a só aula, né? uma pergunta para vocês. Vocês devem ter grupos aí do WhatsApp, alguma coisa assim, da sala de vocês. Eu não sei se deu tempo de vocês criarem algo parecido. Alguém está comentando que está tendo alguma dificuldade de entrar na aula hoje? Vocês tiveram estão sabendo de alguém que não está conseguindo entrar na aula? Ou não? Todos que vocês conhecem conseguiram entrar? Porque nós temos até o momento, deixa eu ver aqui, 31 pessoas conectadas. Então, se vocês souberem de alguém, pessoal, comentem aí no chat ou falem que a gente vai tentar conectar. Vocês sabem o motivo de ela não ter conseguido entrar? É Kaique? Do Kaique não conseguiu entrar? Kaique.
Ele falou, comentou por que não conseguiu? O link da equipe. Ele conseguiu montar o e-mail dele institucional, o e-mail o @alunos IFSP. Porque se ele não tiver o e-mail institucional, ele não consegue. Vocês têm que para ingressar. Então, ele vai ter que entrar em contato com a Regiane, se o e-mail acadêmico dele está com problema, entrar em contato com a Regiane, que é a coordenadora, para ela entrar em contato com o pessoal da informática do IFE para ver se consegue resolver o problema dele. Eu vou anotar aqui o nome dele, Kaique. Depois a gente dá uma olhada lá na lista, né? Feito. Então, agora, pessoal, nós vamos começar um pouco aí, relembrar um pouco de tudo que nós fizemos, né? Vou disponibilizar o material da aula depois do Moodle, então todo o material de aula vai ser disponibilizado no Moodle. Tem um link lá, além da aula, vai ter o link da aula e vai ter o link, às vezes, de algum vídeo extra que a gente disponibiliza. Então, a gente vai disponibilizar também materiais extras aí para ajudar no conteúdo, que às vezes você vê diferentes pessoas explicando o mesmo tema, são explicações diferentes, podem melhorar aí o seu entendimento. Então, basicamente, hoje nós vamos ver o que é a entrada, o processamento e a saída, né? Relembrar um pouco disso, entender o que é um algoritmo e entender o que é uma variável. Com esses 3 tópicos, nós já conseguiríamos fazer um programa básico de computador. Então, nós conseguimos fazer uma entrada. Então, essa entrada vai ser o valor que eu digitar nessa entrada vai ser armazenado dentro de uma variável. Eu vou conseguir fazer operações com os valores dessas variáveis no processamento. E na saída eu consigo mostrar o resultado. Seja o programa mais simples ou o programa mais complexo do mundo, ele vai sempre ter esses 3 processos: entrada, processamento e saída. No nosso caso, nós vamos trabalhar via teclado, né? Nossas entradas vão ser via teclado, mas existem sistemas que têm outros tipos de entrada, então sensores, o próprio microfone é uma entrada, então existem inúmeros meios de eu fazer entrada dentro de um programa. Do mesmo jeito que existem inúmeras maneiras de eu processar os dados que eu recebi e inúmeras maneiras também de eu fazer uma saída. Mas isso nós vamos aí, ao longo do tempo, estudando mais aprofundadamente. Então, a pergunta, como o computador faz coisas tão legais, né? Então, como que o computador resolve tanta coisa, faz tanta coisa, como que o meu celular faz tanta coisa, resolve tanta coisa? Tudo está ligado a programas que rodam nesse equipamento. Então, tudo que existe dentro do celular, dentro do computador, dentro dos nossos carros hoje em dia, dentro de inúmeros equipamentos que nós usamos no dia a dia, são programas de computadores, que possuem, basicamente, estruturalmente, 3 coisas: um conjunto de instruções de entrada, um conjunto de instruções para processamento
e um conjunto de instruções para a saída. Então, assim, o que é importante nós relembrarmos? Que tudo que nós fazemos no computador, qualquer tarefa que nós fazemos no computador, ou mesmo no nosso dia a dia, que possa ser determinada um padrão de execução dessa tarefa, pode ser descrita por um algoritmo. Alguém lembra de um exemplo de algoritmo que não seja de computador? Uma sequência de passos para resolver alguma coisa que não seja necessariamente algo dentro do computador? Não estão lembrando? Receita. Isso mesmo, Vitor, receita. Uma receita é um algoritmo, um conjunto de passos para resolver a questão de fazer alguma coisa. No caso aqui, o Bruno pôs a receita de bolo. Então, isso são exemplos de algoritmos no nosso dia a dia. Então, são um passo a passo, então, um conjunto de instruções finitas, que tem uma ordem lógica para resolver um problema. Então, na verdade, tudo que nós fazemos dentro do computador é exatamente isso. Lembrando que, quando eu passo uma receita para um ser humano, o ser humano ele tem uma experiência prévia sobre um determinado assunto. Então, muitas vezes, eu não preciso determinar todos os passos, não preciso explicar nos mínimos detalhes para um ser humano uma determinada atividade que ele tem que fazer. Já o computador, ele não tem experiência prévia nenhuma. O computador é uma máquina que não tem inteligência, não tem experiência prévia, não tem vivência. Então, tudo que eu vou fazer dentro do computador, eu tenho que especificar passo a passo para ele. Eu tenho que fazer de maneira bem explícita para o computador. Então, como nós vimos anteriormente na aula, quando eu vou fazer resolver um problema computacional, eu vou dividir esse problema computacional em 3 partes. Então, toda vez que vocês forem ler lá o enunciado de uma lista de exercício, vocês procurem analisar dentro daquele enunciado essas 3 partes. Então, assim, dividam, de repente, lá na folha do caderno, em 3 partes. Então, entrada, processamento e saída. Então, dentro dessas 3 partes, dentro daquele enunciado, o que eu tenho que fazer de entrada? Quais são as minhas entradas? Quais contas eu vou fazer? O que eu vou manipular depois dos meus dados, que seriam o meu processamento? E o que eu tenho que mostrar para o meu usuário, que é a minha saída? Então, basicamente, todo problema que eu vou resolver computacionalmente, eu tenho que pensar nesses 3 passos. Então, entrada, no nosso caso, as nossas entradas vão servir a teclado. Quando nós começarmos a trabalhar com outras tecnologias, tipo Arduino, vocês vão ver que essas entradas vão ser geralmente via sensores, mas no nosso caso, por enquanto, teclado. Processamento, então, são todas as contas, tudo que eu quero fazer dentro com os dados que eu recebi. E a saída, eu vou mostrar o resultado do meu processamento. No caso aqui, no nosso caso, a tela, mas quando por exemplo, se eu usar o Arduino, poderia se acionar um motor, ligar um LED, disparar uma sirene, qualquer coisa que eu possa acionar dentro do Arduino. Então, vejam que são tecnologias diferentes, mas a ideia de pensar entrada, processamento, saída é a mesma.
No ser humano, nós temos a mesma coisa, né? Então, nós, seres humanos, as nossas entradas seriam os 5 sentidos. Então, por exemplo, audição, tato, visão, que nós estamos recebendo os estímulos de fora, certo? Então, eu estou ouvindo um som. Esse som, na verdade, é um deslocamento de uma onda sonora. Quando eu estou vendo alguma coisa, na verdade, eu estou recebendo uma entrada de luz. E quando eu estou sentindo alguma coisa, eu estou recebendo alguns impulsos elétricos. O meu cérebro vai pegar esses impulsos que eu recebi e vai transformar isso em imagem, vai interpretar as ondas sonoras e transformar num som, vai interpretar o sinal luminoso e vai transformar em imagem, e vai pegar os sensores, os sinais que eu recebi de sensores táteis e transformar em sensações. E depois de processado, dependendo do que o cérebro entender daquelas ações, vai me gerar as minhas saídas. Então, vai ser uma ação, vai ser um pensamento, vai ser uma sensação, né? Então, por exemplo, quando eu recebo pelo olfato, eu recebo um cheiro de uma comida. Se eu tiver no horário que eu já estou começando a ficar com fome, o meu cérebro já vai começar a preparar o meu sistema digestivo para receber comida, né? Então, são maneiras como o meu cérebro trabalha. Então, na lógica computacional, então vamos imaginar, eu tenho que receber a nota de 4 provas e tenho que calcular a média e mostrar essa média. Então, quais serão as entradas do nosso problema aqui? Pessoal? Pessoal, essa é a parte que vocês respondem, Vamos lá, pessoal. Beleza, as notas, né? Então, as nossas notas seriam as nossas entradas, certo? Então, as minhas entradas naquela divisão de entrada, processamento e saída, as minhas notas seriam entradas, a P1, P2, P3 e P4. Muito bem. O pessoal está acordado aí. Então, responda aí, interajam com a gente. Não nos abandonem. Vocês podem estar até de pijama, na casa, na cama, mas respondam. E daí, o meu processamento seria fazer o cálculo da média, né? Então, somar as 4 notas e dividir por 4. Então, esse seria aí o meu processamento. E a minha saída seria mostrar a média final. Então, sempre que nós formos montar um algoritmo, nós vamos tentar responder essas perguntas. Quais são meus dados de entrada? Então, uma das coisas que já tenham esse roteiro com vocês, toda vez que vocês pegarem as listas de exercício, tenham esse roteiro e tentem responder essas perguntas. Então, quais são meus dados de entrada nesse cenário que nós pusemos? As 4 notas. Todo mundo. Qual será o processamento a ser utilizado? O cálculo da média. Então, somar as 4 notas e dividir por 4. Qual será a minha saída? A média final. Então, sempre que vocês forem resolver os problemas, principalmente agora no começo, que vocês não têm tanta prática de
escrever algoritmo, porque depois, quando vocês treinarem, vocês fizerem bastante exercício, vocês estiverem lá bem habituados com a questão de algoritmo, você vê um problema, você já começa a enxergar tudo que você vai fazer dentro dele. Você já fica natural você já ir tentando organizar mentalmente, mas no começo é mais difícil. Então, sigam esse roteiro aqui. Tentem responder sempre essas 3 perguntas aqui. Não precisa escrever igual nós fizemos aqui no slide, mas assim, põe dados de entrada, P1, P2, P3, P4. Processamento, vai ser tal coisa, vai ser somar P1, P2, P3, P4, dividir por 4, a saída, o resultado da conta. Então, façam esse exercício de responder sempre essas 3 perguntas, que facilita muito a vida de vocês na hora da construção do algoritmo. E daí, como que eu escrevo um código para... Existem várias maneiras. Como eu represento esse código. Eu escrever o código propriamente dito, eu vou usar as linguagens de programação. Então, eu posso escrever um código para computador usando Java, eu posso escrever um código para computador usando Python, eu posso escrever um código para computador usando C++, eu posso... Então, existem inúmeras linguagens de programação onde eu escrevo os códigos para computador. Mas antes disso, geralmente eu faço o quê? Eu faço uma representação um pouco mais alto nível, um pouco mais próximo da linguagem que eu entendo, para daí, a partir dessa representação mais próxima do que eu entendo, eu consigo analisar se aquele conjunto de instruções está resolvendo o meu problema, e se ele realmente estiver resolvendo o meu problema, eu vou transcrever para uma linguagem de programação. Até porque muito das representações que existem hoje em dia dentro da computação para escrever códigos de computadores, escrever sistemas computacionais, nos ajudam num processo chamado documentação. Porque, assim, quando você faz um programa de computador, na hora que funciona bonitinho, certinho, é a coisa mais linda do mundo e a coisa mais legal do mundo. Depois de uns 6 meses daquele programa rodando, você tem que fazer uma modificação nele, você não lembra o que você fez no programa, né? E se isso não tiver documentado, se torna problemático. Então, muito hoje das maneiras que nós representamos programas, representamos sistemas, são documentações para nos lembrar o que foi feito dentro do sistema, o que o sistema resolve, e muitas vezes também comunicar às outras pessoas, né? Porque um sistema não é desenvolvido por uma pessoa só, é uma equipe que desenvolve um sistema. Você também pode mudar de emprego, né? Você, de repente, conseguiu uma empresa melhor e para outra empresa, mas o programa ficou na empresa que você trabalhava e alguém tem que dar conta de manter esse programa funcionando. Então, por isso tem que existir a documentação. Nós, aqui na disciplina de lógica, nós vamos ver 2 maneiras de representar um programa de computador, que é o português estruturado, então um conjunto de instruções específicas para representar as operações que um programa tem que fazer. Então, isso é escrito literalmente, então nós vamos escrever passo a passo das operações que nós queremos fazer. E tem uma maneira pictória, uma maneira baseada em imagens para representar os passos que eu quero fazer no meu programa, que é o fluxograma. Então, os fluxogramas são uma maneira gráfica, uma maneira pictória de eu representar os passos que eu quero fazer no meu programa.
Ah, mas o fluxograma foi algo que foi inventado pelo pessoal da computação? Não. O fluxograma foi algo inventado pelo pessoal da administração. Daí, como nós vimos que é uma maneira bastante interessante de se comunicar, muitas vezes, com o pessoal da administração, quando você quer resolver um problema específico dele, foi adotado o fluxograma para a representação aí de pequenos programas. Ah, mas então um programa gigantesco, tipo um sistema operacional, tipo Windows, é representado por fluxograma? Hoje em dia, não mais, né? Já ficou muito mais complexo. Daí surgiram novas maneiras pictórias de representar um sistema, que são os diagramas UML. Então, esse essa maneira de representar o programa nós não vamos ver no primeiro ano, mas vocês ao longo do curso vão conhecer esses diagramas UML. Então, os diagramas UML são a maneira mais moderna de representar sistemas cada vez mais complexos que estão surgindo. Pessoal, até aqui sem problema, todo mundo está relembrando, sem dúvidas. Até aqui a parte fácil, né, pessoal? Mas qualquer dúvida, vão perguntando aí, pessoal. Tá? Se tiverem dúvidas de como usar as ferramentas agora na casa também, vão perguntando aí que a gente vai auxiliando vocês aí. E as ferramentas também, mesmo... nós vamos mostrar os exemplos de português estruturado. Fica tranquilo, Tainá. Nós vamos entrar em tudo. Então, aqui, o que eu tenho que analisar quando eu vou escrever um código no mundo real? Quando eu vou escrever um código no mundo real, quando nós vamos fazer sistemas de computadores, sistemas computacionais, eu tenho que pensar em algumas coisas para eu escolher a minha linguagem de programação. A linguagem de programação é algo que eu resolvo um determinado problema num determinado hardware para um determinado tipo de sistema operacional e determinados cenários. Se eu vou trabalhar com múltiplos hardwares, se eu vou trabalhar com múltiplos sistemas operacionais, se os meus processamentos vão ocorrer em máquinas diferentes. Então, tudo isso eu levo em conta na hora de eu pensar numa linguagem de programação ou num conjunto de linguagens de programação. Porque muitas vezes, quando eu vou resolver um problema computacional, eu uso mais de uma linguagem de programação simultaneamente para resolver um problema. Então, lá na frente, vocês vão ver que muitas vezes você usa um monte de linguagem de programação para resolver um problema. Quando vocês estiverem vendo coisas lá em Web 2, vocês vão ver que para você fazer uma página internet razoavelmente, de linguagem de programação você vai usar o PHP, o JavaScript e o SQL. Pelo menos para resolver assim, básico, para fazer uma página básica. Então, são 3 linguagens de programação e mais 2 linguagens a linguagem de marcação, que é o HTML, e mais a linguagem para dar a estética dessa linguagem de marcação, que seria o CSS. Então, vejam que mesmo coisas que a gente olha no dia a dia, que parece para nós que surgiram como mágica, existem uma série de coisas atrás desse recurso que parece mágico para a gente. Então, basicamente, aqui nós temos um exemplo de português estruturado.
Então, meu português estruturado vai ter aqui programa, abro uma chave, lá no final, na última linha, fechei essa chave. Daí, na segunda linha, eu estou declarando as minhas variáveis. Então, eu estou dizendo o tipo de dado que eu vou armazenar. Então, tipo real. O que é o tipo real? É o número real. Lembram que da matemática, né? Na matemática, um tipo real é um tipo onde eu posso usar número com vírgula. Muito bem, André. Então, nota 1, nota 2, nota 3. Então, todas essas variáveis vão ser do tipo real. Eu vou conseguir armazenar dados do tipo real. Daí eu tenho a minha função início. Então, dentro dessa função início, tudo que vai acontecer dentro do meu programa, por enquanto, está dentro dessa função início. Então, função início, abri uma chave aqui, fechei a chave aqui embaixo. Sempre que vocês abrirem uma chave, já feche essa chave para não esquecer, porque senão depois vocês vão ficar quebrando cabeça, o programa não funciona por causa de abrir e fechar chaves. E quando a gente está desenvolvendo programas mais complexos, vocês vão ver que vai ter muito mais chaves aí abrindo e fechando. Então, criem essa boa prática de abrir uma chave e já fecha. Aqui eu vou ter um comando para exibir algo na tela. Lembram? Comando escreva. Então, o escreva, ele exibe essa mensagem aqui. Informe nota 1. Beleza? Exibir a mensagem. Daí ele vai ficar esperando o quê? O usuário digitar nota 1. O que faz o computador ficar esperando o usuário digitar alguma coisa? O comando leia. Então, quando eu dou o comando leia aqui, o computador entende que é para ele ficar esperando que o usuário digite algo no teclado. Mas para onde vai o que o usuário vai digitar? Vai ser armazenado dentro da variável nota 1. Aí escreva a nota 2. Exibir a segunda mensagem na tela. De novo, o computador vai ficar esperando que o usuário digite alguma coisa. Então, o leia nota 2 aqui está dizendo para o computador que é para ele esperar o usuário digitar, e assim que o usuário digitar, ele vai armazenar o valor na variável nota 2. Leia, escreva, leia nota 3. Terceira nota. De novo a leitura. Então, vejam que o processo aqui de entrada é repetido. Fiz 4 vezes a mesma coisa. Daí eu tenho uma outra variável depois que eu fiz as minhas entradas, né? Então essas 4 informe aqui são as minhas entradas, eu tenho o meu processamento. Então eu tenho a minha variável média, que vai armazenar o quê? O resultado do cálculo da soma das quatro notas dividido por 4. Então a questão do processamento ocorreu aqui. Vejam que, dependendo do processamento que eu estou fazendo, eu preciso também de uma variável para armazenar o resultado do meu processamento. E, por fim, eu tenho aqui, escreva, a sua média é vírgula média. Então, eu estou fazendo o quê? A saída do meu programa. Então, aqui, esse escreva está mostrando que a média é um valor literal, então estar entre aspas duplas é exatamente isso que eu vou mostrar para o meu usuário. Então, é um valor fixo, né? Um valor que a gente chama de valor constante, e o vírgula na frente é a variável média. Então, quer dizer, vou mostrar o conteúdo existente na variável média. Então, se eu fosse resolver aquele problema de receber 4 notas, calcular a média e mostrar na tela, seria exatamente esse exemplo.
Tudo bem aqui, pessoal? Aqui seria uma maneira de representar o mesmo programa com fluxograma. Lembrando que aqui nós estamos usando o fluxograma padrão, mas depois nós vamos ver os símbolos de fluxograma no Flowalgorithms, que é aquele programinha que a gente usava lá para desenhar e executar o fluxograma. Mas isso nós vamos ver aí ao longo aí do curso. Então, só para vocês terem uma base. Aquele programa que nós acabamos de ver escrito no português estruturado, que está representado no fluxograma. Então, aqui eu tenho o início, onde está escrito nota 1, nota 2. Esse símbolo aqui representa a entrada, então quer dizer que eu estou fazendo a entrada dessas 4 notas. Daí eu tenho aqui esse retângulo aqui, que é a média. Então, esse retângulo aqui representa processamento. Então, toda vez que eu for fazer um processamento, eu vou colocar um retângulo para indicar o processamento. Essa outra figura aqui, onde está escrito a média, é a minha saída. Então, é a minha saída de vídeo. Então, essa figura representa saída de vídeo aqui, onde está escrito só média. E fim, por quê? Todo algoritmo tem que ter início e fim. Então, isso é o que nós estamos representando aqui. Então, variáveis, né? Onde ficam os dados que eu coloquei no computador? Onde vocês acham que esses dados ficam armazenados? Quando eu faço a entrada no computador, onde os dados ficam armazenados, gente? Vamos lá, pessoal. Na memória. Isso aí, André. Muito bem, André. Na memória. Então, eu tenho a memória, minha memória principal, né? Que nós chamamos de memória principal, memória RAM. E então os dados ficam armazenados lá. Só que o que o computador entende por padrão? O que é a linguagem do computador por padrão? Se eu fosse conversar diretamente na linguagem do computador, o que o computador entende? No nível de máquina, pessoal, o computador ele entende binário, 1 e 0, né? Então, cada pedaço da memória, cada endereço na memória, na minha memória RAM, se eu for analisar no nível de máquina, vai ser um monte de 1 e 0. Às vezes, com o sistema operacional, eu vou subir um pouco mais o nível e vou usar um endereço que a gente chama de hexadecimal. Vocês vão ver o que é a base numérica hexadecimal com o professor Anderson lá em Harvard. Então, muitas vezes, quando vocês têm aquele erro do Windows, não sei se vocês já chegaram a ter erros, travar o computador com o Windows, daquela famosa tela azul do Windows, ele tem uma mensagem lá e tem um número esquisito lá, que tem número e letra naquele número, certo? Aquele número e letra que tem lá, aquilo lá é um número hexadecimal e está fazendo referência a um endereço de memória que deu problema. Então, na maioria das vezes, quando o Windows dá aquela tela azul, uma das coisas que pode estar acontecendo, a sua memória, um determinado endereço da sua memória está com problema. Então, fica meio difícil eu decorar aquilo, né? Não é muito legal eu decorar aquilo. Então, para tornar mais fácil para nós acessar um determinado endereço na memória, nós criamos o conceito de variável. Então, variável
variável é um espaço reservado na memória, né? Então, eu pego lá a minha memória. O meu computador tem 4 GB de RAM. Meu computador tem 8 GB de RAM. Eu pego um pedacinho daquele espaço da memória e dou um nome para ele. Crio um container, crio uma caixinha onde eu vou guardar alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser um número, pode ser uma letra, pode ser um objeto. Então, qualquer coisa que eu queira armazenar, um pedacinho de uma imagem, qualquer coisa que eu queira armazenar dentro da minha memória, eu vou fazer isso. Eu vou criar um espaço, vou criar um container e vou pedir para que seja armazenado algo dentro daquele container. Então, isso basicamente é variável. Certo, pessoal? Então, lembrando, variável, eu preciso fazer, quando eu faço as minhas entradas, eu preciso, tudo que eu digitei no teclado do computador, eu preciso armazenar em algum lugar. Como eu vou armazenar onde? Eu vou armazenar na memória do computador. Só que eu tenho que saber em que lugar eu coloquei para poder colocar e depois também na hora que eu for usar aquilo para poder buscar aquele valor. Pensem no armário na casa de vocês. Geralmente na casa de vocês, a mãe de vocês organiza o armário. Nesse lugar eu vou colocar copo, nesse lugar eu vou colocar prato, nesse lugar eu vou colocar os talheres e assim sucessivamente. Então, pensem que a variável é a mesma coisa. Eu quero um espaço lá no meu armário para armazenar um copo. Então, aquele espaço, eu falei que aquele espaço eu vou chamar de porta-copo. Eu vou dar nome aos espaços no armário. Então, naquele espaço, eu vou chamar de porta-copo. No outro espaço, eu vou chamar de porta-colher. Coloquei lá. No outro espaço, eu vou colocar porta-prato. Então, esses eu tenho um nome. Então, eu preciso de um garfo. Então, eu vou buscar no porta-talher. Eu preciso de um copo. Vou buscar no porta-copo. Então, esses espaços específicos para guardar alguma coisa são análogos a nossas variáveis. Então, toda vez que eu preciso de um espaço na memória para armazenar alguma coisa, eu vou criar uma variável. Toda vez que eu fizer uma entrada de teclado, o valor que eu digitei no teclado vai ser armazenado na memória. Toda vez que eu fizer um cálculo, o resultado desse cálculo também tem que ser armazenado em algum lugar da memória. Porque não adianta nada eu fazer o cálculo e não armazenar o valor que ficou perdido. Então, tudo eu tenho que guardar. O computador é algo que exercita a nossa ideia de organização. Tudo eu tenho que guardar. Então, vamos pensar como a memória funciona uma gaveta, certo? Então, eu tenho uma gaveta aqui, um espaço na minha memória. Então, estou falando, esse quadrado todo aqui, esse conjunto de gaveta todo aqui, é a minha memória, certo? E eu quero que a minha gaveta superior esquerda, toda vez que eu for acessar essa gaveta, eu vou falar nome, certo? E toda vez que eu quiser digitar algo no teclado, eu vou, se eu tiver no meu ponto que eu estou lendo o nome, vai ser armazenado em nome. Então, leia nome. Fui lá, digitei o Wilton. Então, a instrução leia nome, vai acessar essa caixinha aqui onde está escrito nome e vai armazenar o valor Wilton dentro dessa caixinha. Muitas vezes eu posso fazer algo para
juntar coisas, né? Então, digamos que eu quero fazer aqui um software que me gere uma mensagem automática. Então, muitos softwares geram mensagem automática para a gente. Então, ele tem uma parte do software que é fixa e parte do software que é variável. Então, vejam que aqui, ó, eu tenho traços vermelhos, então esses traços vermelhos são as minhas variáveis. Quais variáveis eu teria aqui, gente? Olhando aqui nessa mensagem, quais variáveis eu teria aqui? Nomes de variáveis. Podem citar qualquer tipo de nome, pessoal. Lembra que o nome da variável eu posso escolher, porém, a boa prática nos diz que nós temos que dar um nome que indique o que será armazenado dentro dessa variável, né? Qual o conteúdo dela? Muito bem, Camilo. Parabéns, Nome, idade. Então, aqui, ó, o Jean você já passou os valores. Então, por exemplo, a Camila deu a variável nome. Então, um valor para a variável nome seria João. Um valor para a variável idade seria 15. Um valor para a variável cidade seria Itapetininga. Então, isso que vocês deram aqui. Então, muito bem, ó, o pessoal já está acertando aqui. Profissão, o pessoal já entendeu bem a ideia de variável. Muito bem. Então, pensando eu fazer um programa, fazer um algoritmo que resolva essa mensagem aqui, seria algo que vai ficar com essa parte aqui. Então, cadeia. O que é uma variável do tipo cadeia? É uma variável que armazena letras, números, mas tudo tratado como letra. Então, o número ele pode ser tratado como um número que eu posso fazer contas com ele. Então, quando eu quero que um número eu consiga fazer contas com ele, esse número ele tem que ser ou real ou inteiro, o tipo de dado dele. Quando eu quero simplesmente para exibir o número, não vou fazer conta com ele, um outro tipo de dado que eu posso utilizar é o cadeia. Então, aqui eu tenho cadeia nome, tenho cidade, tenho o idade, tenho profissão e tenho contato. Então, essa aqui é a minha declaração de variáveis. Então, todo programa, gente, todo o algoritmo, eu vou ter lá o quê? Que declarar as minhas variáveis. Então, basicamente, as minhas variáveis vão ser as minhas entradas e, muitas vezes, o resultado dos meus processamentos. Então, eu vou ter que ter variáveis para armazenar os meus valores de entrada, tudo que o meu usuário digitar no teclado. E também variáveis para armazenar processamento. Você usa a cadeia, Camila, quando você, assim, eu quero mostrar o nome, eu não preciso fazer contas. Cadeia eu não consigo fazer conta. Então, eu quero armazenar nome, cidade, qualquer coisa que eu não vá usar para fazer conta. O endereço. Então, o endereço é Rua Silva Jardim 815. Então, esse endereço eu tenho letras e números. Então, e eu não vou fazer conta com isso. Então, aí eu uso cadeia. Toda vez que eu tiver um número, que eu tiver idade, tiver qualquer coisa que eu vá fazer conta, nota, se eu precisar fazer conta com o valor, esse valor tem que ser numérico. Mas e daí? Eu posso, na declaração de variáveis, ter uma outra linha escrito lá inteiro e declarar variáveis inteiras? Posso ter uma outra linha escrito
real e declarar? Sim, você pode ter quantas linhas você quiser aí na sua declaração de variável. Eu poderia, mesmo no cadeia, em vez de fazer cadeia, nome, vírgula, cidade, essas coisas, para cada variável escrever cadeia, nome, na linha de baixo, cadeia, cidade, na outra linha, cadeia, idade, poderia fazer várias vezes a linha cadeia. Escrever várias vezes a palavra cadeia, mas como é mais prático, escrevi uma vez só e separei por vírgulas. Daí a minha função início, vou exibir a mensagem aqui, informe nome. Beleza, daí eu pus um layer. O layer vai fazer o quê? Deixar o programa parado, esperando que o usuário digite alguma coisa. E o que o usuário digitar vai ser armazenado na variável nome. Daí depois, o usuário digitou nome, pressionou Enter, vai aparecer aí informe cidade. Mesma coisa. O leia cidade vai ficar esperando que o usuário digite alguma coisa, e o que o usuário digitou vai ser armazenado na variável cidade. Informe idade, mesma coisa. Então, o processo é o mesmo. Aqui, depois que eu fiz todas as entradas, eu vou exibir uma mensagem, a minha saída, né? Aquela mensagem que nós vimos no slide anterior. Como que eu fiz? O que está? Primeiro nome. Então, eu comecei com a minha variável nome, que é o que pedi aqui no slide anterior, ó. Então, o primeiro risquinho vermelho aqui seria o meu nome. Mora em. Daí eu pus, entre aspas, mora em, uma vírgula, e tem a variável cidade. Então, se eu for olhar aqui, o meu segundo tracinho aqui, que é a minha variável cidade. Possui, entre aspas, vírgula, idade. Idade, se eu for olhar aqui, é o meu terceiro tracinho aqui. Então, resolvi essa parte aqui também. Ele ou ela é, né? Então, aqui, ele ou ela é, tá entre aspas, vírgula, profissão. Profissão é a minha variável aqui da minha quarta linha vermelha. E o seu contato é contato aqui, que seria meu último espaço, meu último variável. E tenho o barra N. Então, essa barra invertida, né, essa barra que fica do lado do Z, no teclado, e o N. O que, que esse barra N faz, pessoal? Estão lembrados disso? Faz quebra de linha, passa para a linha de baixo. Exato, muito bem. Quebra de linha. Muito obrigado a todos aqui, exatamente. Isso aí, né? Isso aí. Então, beleza. Então, isso aí faz a quebra de linha, pular uma linha, muito bem. Então, essas são instruções para que não vão aparecer diretamente na minha mensagem, mas que vai ser importante para eu estruturar, que é criar uma nova linha. Pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos subir uma tarefa no Moodle, certo? Vamos mandar uma tarefa no Moodle para vocês, com alguns programas bem básicos, uns 5 algoritmos bem básicos. Daí vocês vão tentar fazer. Nós vamos ficar online aqui. Vamos pôr a aula de hoje mais essas tarefas. Vamos ficar online até às 11 aqui com vocês, para vocês tirarem dúvidas. Vocês já irem tentando fazer o exercício e já tirando dúvidas com a gente, certo? Combinado? Então, já vou entrar no Moodle aqui e já vou começar a subir as coisas. Pessoal, todo mundo está tendo acesso ao Moodle, todo mundo né? está com acesso ao Moodle, né? Ninguém. Alguém não lembra, perdeu senha.
Tranquilo? Todo mundo? Pessoal, mais uma vez lembrando a todos que essas aulas elas estão sendo gravadas, a gente vai ficar disponibilizado para vocês poderem assistir depois, para tirar dúvidas. Isso é até uma vantagem em relação a anteriormente, né? Hoje vocês vão ficar com as aulas gravadas. Então, qualquer dúvida vocês podem rever a aula, rever a explicação, tá? Lembrando também que hoje, das 14 às 15 horas, nós também estaremos online aí para poder tirar dúvida de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês possam ter, não é obrigado. Ah, professor, tô tranquilo, consegui fazer. Não precisa perguntar nada, não vai ser obrigatório. É um horário de plantão de dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, acessem e aí a gente consegue esclarecer a dúvida de vocês aí, da atividade, da aula, do acesso, enfim, desse novo recomeço aí, esse calendário, tudo que vocês tiverem alguma dúvida podem perguntar, tá? O pessoal já está criando até pesquisa dentro, um formuláriozinho lá, Hilton. É, o pessoal tá. Questionário.
Pessoal, e aí? Deu para acompanhar bem a aula nessa nossa primeira teleaula aí? Nossa primeira aula EAD? O que vocês estão achando? Foi tranquilo? Beleza. Ah, legal, pessoal. Isso é importante, a gente ter esse retorno de vocês aí. Pelo menos por enquanto a gente vai ficar uns dias ainda com essas aulas, aí depois vamos esperar o que nos aguarda aí futuramente para ver se a gente consegue retornar presencialmente. Mas por enquanto a gente vai se adaptando. Pessoal, se vocês souberem de algum colega de vocês, seja citaram o Kaique, mas se souberem de mais alguém que esteja com alguma dificuldade, avisem a gente, tá? A gente vai procurando aí entrar em contato, resolver, sanar esses problemas aí de e-mail ou de acesso. Acho que foi a Camila que caiu, né? A conexão dela. Sim, o professor Hilton já está subindo, Tainá, as atividades. Tá? Deixa eu só voltar aqui um pouco. Preciso clicar em alguma coisa. Acho que alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo ver o slide. Já subi o slide no Moodle também, já.
só Podem tomar baixar o slide só tomar cuidado, pessoal, para não tornar vocês apresentador aí. Mas você tirou o slide, Hilton? Da Tirei, tela? mas já, Beleza. já tirei. Mas já está lá no Moodle o slide da aula de hoje e a atividade também para vocês já começarem a trabalhar na atividade. Pessoal, vou só mostrar aqui no Moodle para vocês, rapidamente. Ver se dá para mostrar aqui. Ó, pessoal, tá aqui, ó. Aqui tá a disciplina, tá? Aqui é o acesso à aula de hoje. Aqui tem os slides da aula de hoje, tá? Então, tô na dúvida, clica, manda abrir. Tá aqui todo o conteúdo dos slides. E aqui está a lista de exercícios para vocês fazerem. A data para entrega até o dia 16, mas é bom vocês já começarem, tem um restinho de tempo aí até começar a próxima aula de vocês. E a gente vai ficar online aí se vocês quiserem tirar alguma dúvida aí até às 11, tá? Lembrando que hoje à tarde também a gente vai estar online das 14 às 15, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Lembrando, não é obrigado a se conectar nesse horário. Ah, o professor tem outra atividade, tem outros afazeres, sem problema, pessoal. É para tirar dúvidas, tá? E qualquer coisa também, vocês também podem mandar via chat, pelo Moodle, pelo Swap, vocês podem mandar mensagens também. Tudo bem? Lembre-se que agora a gente tem esses canais de comunicação, tá? Ou até mesmo pelo próprio Teams. Tudo bem? Então tá aqui já a aula e a atividade. Ô Wilton, já dá para parar a gravação? Pedro não está abrindo a lista. Deixa eu verificar aqui, Pedro. Só um minuto, vamos voltar. Abriu? Conseguiram acessar a lista? Pedro está dizendo que agora abriu. Beleza, Camila também. Tranquilo. Tá joia, pessoal. André, tá querendo perguntar alguma coisa?
Levantou a mão. Ou clicou acidentalmente? André?